final da tela, para vocês que estão assistindo a live, está aparecendo os nossos dados bancários, a nossa chave do Pix, que é ofertas@aclivre.com. Ofertas@aclivre.com. E você que tem desejo de ofertar na obra de Deus, entregar seu dízimo, seu propósito, sua oferta, vai ser sempre muito bem-vindo, e o Senhor é aquele que retribuirá a cada um de nós. Para nós que estamos aqui presencial, no banco à nossa frente estão os envelopes das ofertas, com a irmã Mara lá na portaria, está a maquininha de cartão de débito ou crédito, alguém que precisa passar cartão, dirija-se até lá. Em seguida nós vamos orar e já vamos para a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Ficou alguma coisa para anunciar, Marquinhos? Não. Glória a Deus. Todos prontos, irmã Mara? Vamos colocar em pé para a gente agradecer as ofertas, aí a gente já fica para poder fazer a leitura da palavra de Deus também. Ver o que o Senhor quer falar com todos nós. Eterno Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça pela preparação de o teu povo ofertar na tua santa obra. Senhor, o Senhor conhece cada coração e sabe aquilo que cada um de nós precisa. Põe a tua mão santa, opera, trabalha na vida da tua igreja e dispensa tuas bênçãos desde o céu. E não deixa faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Não deixa faltar também a tua paz nos nossos corações. É o que pedimos a Deus em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, no verso 9. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher,
e o Senhor se lembrou dela. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar. Essa palavra, irmãos, dentre tantas outras que o Senhor sempre manda e fala com a alma de todos nós, essa palavra é a pura expressão do tal mundo cão, onde aqui, principalmente, no tempo da lei, onde era olho por olho, dente por dente. A única dor que doía era a minha. A única vida que importava era a minha. A única fome que era importante era a minha, e assim por diante. Ou seja, não existia nesse mundo antigo, em absoluto, a empatia. De alguém se solidarizar com alguém, se preocupar, se doar, enfim, fazer alguma coisa para alguém. Era cada um por si e Deus por todos. Um Deus que eles pregavam vingativo, iracundo, matador, um Deus sem piedade, sem misericórdia, um Deus revoltado, não é? Que parecia não gostar da sua própria criação, de maneira que judiava, matava, fustigava e fazia tantas outras coisas. A bem da verdade, essa não era a personalidade de Deus, mas era a personalidade que era vendida, que era passada como sendo Deus. Essa mulher, devido à sua angústia, devido à sua preocupação, superou algumas barreiras. Porque a gente só descobre a força que nós temos quando ela precisa ser apresentada. E talvez você possa dizer, você não aguenta mais? E o Senhor te diz, a força está aí dentro do teu coração. Na hora certa, ela vai se manifestar e você vai glorificar a Deus. Cada vez que você fala que não aguenta mais, é porque você já aguentou o mais e o mais. E o Senhor vai te levar além, porque a nossa força se esconde na fraqueza. E a nossa força não vem de nós, ela vem do Senhor Jesus. Tanto que a palavra diz, bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor. E essa mulher, queridos irmãos, então, era muito censurada, provocada, inferiorizada pela sua companheira, pela sua concorrente Penina, que era uma das mulheres de Eucana. Nesse tempo, o homem podia ter várias mulheres, e a mulher tinha por obrigação dar filhos, como se fosse um animal que fosse criado para parir. E ela ainda tinha a obrigação de, além de dar filhos homens. Acho que o mundo, não sei como ia subsistir, se só nascesse homem, ia acabar tudo, né? Não ia ter mulher para procriação. Então, parecia que isso era uma culpa da mulher. Ela tinha obrigação de gerar um homem, como se ela tivesse alguma coisa que ela tomasse, um botão que virasse, falasse, isso aqui vai nascer menino, isso aqui vai nascer menina. Olha, irmãos, aonde vai a ignorância do ser humano? E o Senhor está mandando essa palavra essa noite para dizer a todos nós, não temas, eu te abrirei os meus tesouros no céu. E te darei esclarecimento de tudo. E colocarei na tua mente o entendimento da minha palavra, de maneira que você, na hora, imediatamente vai dizer, isso é voz de Deus, isso não é voz de Deus, não me serve. Irmão, dá glória a Deus, porque você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Sobre você tem a bênção de Deus e a proteção de Deus. E o Senhor nunca deixou a sua igreja sozinha. E o Senhor te diz, eu te darei todas as ferramentas para você chegar até o fim da tua jornada, glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, então os irmãos imaginam. Mas, olha como são as coisas. Eucana amava ela. Penina era sua mulher, mas o coração dele estava com Ana. E ela amargurada um dia, eu não tenho filho, não posso ter filho. E ele disse, mas eu porventura não sou para você mais importante do que 10 filhos? Ela disse, ruim não é, mas eu quero um filho. Irmãos, e os irmãos vejam, tudo normal, ela podia ter um filho. Mas o adversário falava tanto que ela foi acreditando. Quantas vezes você é capaz de romper barreiras que você passaria por elas fácil, mas alguém diz, você não consegue, pronto,
você já trava, você já deixa de acreditar. Receba a fé em nome do Senhor Jesus. Confia no Senhor. Quando alguém disser para você, será não, já está vencido em nome de Jesus. E Ana sofreu muito, mas era para ficar um testemunho para todos nós. Mas sofreu muito até o dia que ela não aguentou mais. Irmãos, na lei, era assim. Quem buscava a Deus dentro do templo, nas turmas de adoração e das orações, eram sacerdotes. Então eles iam lá, buscavam a Deus, se sim ou se não, Deus o sabe, e voltavam com o recado de Deus. Se sim ou não, também Deus o sabe. De maneira que os irmãos vejam que o pai de João Batista, Zacarias, quando o anjo apareceu para ele e falou, tua mulher, Isabel, vai ter um menino. Ele ficou mudo, porque eles não tinham visão manifesta de anjo. Eles não tinham esse contato com Deus. Essa mulher quebrou todas as barreiras, porque o desespero é um bom combustível, irmão. Às vezes você, eu estou com uma dor, deixa aparecer um cachorro bravo, você corre igual um... Não é? Na hora da necessidade, a gente arruma força, não sei de onde. Tem o testemunho da nossa irmã, que estava saindo da igreja, e o irmão deixou o fusquinha desengrenado, o fusquinha não veio com força, não. Veio devagarinho, empurrou o filho dela de 4 anos e prensou ele contra o muro. Mas ele só estava preso, não tinha machucado, como não machucou, mas ele ficou preso no para-choque. A irmã, no desespero, uma irmã magrinha, pegou o para-choque do Fusca, arrastou ele de lado e tirou o filho de lá. É mãe, irmão. Se ela precisasse pegar o carro inteiro, ela pegava. Irmão, o Senhor volta a repetir. A força vai se manifestar na hora que ela tiver que se manifestar. Mas não nasceu demônio para arrancar você da presença de Deus. Então, irmãos, assim como a mulher do fluxo de sangue, se me pega aqui e me apedreja, eu morro. Se eu fico sangrando, eu morro. Eu vou morrer tentando. Irmão, não desista. Tu é a peleja, do Senhor é a peleja e tu é a vitória. E ela foi no templo, não vou falar com o sacerdote coisa nenhuma. Eu vou falar com o meu Deus. Foi o que ela fez, irmão. Entrou lá e começou a derramar suas lágrimas perante o Senhor. Ele já ficou de olho nela. Mulher, no templo, orando. Não, tem alguma coisa errada. Ele, na mesma hora, subjugou. Como ela só mexia os lábios, ele foi até ela e falou, mulher, até quando você vai estar bêbada? Embriagada? Para de beber vinho, aparta de ti o teu vinho. Se fosse uma outra mulher comum, ou seja, que não estivesse passando o que ela estava passando, nem responder não responderia, abaixava a cabeça e ia embora. Mas ela estava no limite. Ela foi para o tudo ou nada. Ela falou, não, meu Senhor. Respondeu ele, olho no olho, de igual para igual. Não tenha tua serva por filha de Belial. Nem bebida forte eu tenho bebido, nem coisa alguma. Eu tenho falado com meu Deus, da multidão dos meus desgostos. Aí, irmão, na hora ele levou aquele choque e falou, então vai em paz. E o Deus de Israel conceda a tua petição. Irmão, não volta atrás, não tenha medo, não retroceda, não deixe de crer no teu Senhor. Ainda que alguém te amaldiçoe, terá que te abençoar, diz o Senhor. Ainda que alguma coisa contrária se levante contra a tua vida, o Senhor manda a palavra essa noite e diz, não temas, porque eu estou pelejando pela minha igreja, eu estou pelejando pelo meu povo, e a minha palavra nunca vai faltar dentro da minha casa, e se você não tiver força de vir aqui, eu vou onde você estiver, mas a minha glória te alcançará, diz o Senhor. Nunca, irmão, nunca vai faltar. 2 coisas que não vai falhar na nossa vida, a morte e a perseguição, e a guerra, e a prova, mas tem uma que não vai falhar jamais, ainda que a oliveira minta, ainda que a malhada se torne um só, ainda que o sol encoste no mar, as misericórdias de Deus se renovam a cada dia na nossa vida. Nunca faltará a providência de Deus na tua vida. Nunca faltará uma porta aberta para você buscar o Senhor. E o Senhor te diz, eu tenho ouvido a voz das tuas orações. E tenho chegado até ti sem que você perceba. Não te preocupes. O Senhor tem ordem no céu, na terra e até no inferno. E ao mandado do Senhor tudo obedecerá, irmãos. O que para nós é insolúvel, o que para nós é sem solução, sem resolução, para o Senhor é uma mexida de mão, tudo muda, tudo se transforma.
E o Senhor te diz, não se preocupe, ainda o sol, com todo o seu furor, com toda a sua glória, no cair da tarde ele tem que se esconder atrás da mão de Deus. O mar, com toda a sua força e sua braveza, ele não passa do limite que Deus mandou. Glória ao nome do Senhor. O leão come carne e bebe sangue, mas quando Daniel desceu lá, ele teve que negar sua natureza. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, e o fogo foi feito para queimar, e a fumaça para defumar. O Senhor deu ordem ao fogo, você queima, mas esse você não queima. Fumaça, você defuma, mas esses você não defuma. E tudo obedeceu. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor te diz por essa palavra, tudo obedecerá ao meu mandado a teu favor. Tudo obedecerá ao meu mandado a teu favor. E quanto mais você sentir que as coisas estão difíceis, elas estão se apertando, que parece que você está se afogando, o Senhor te diz, se passar pelas águas, ela não te cobre, se passar pelo fogo, ele não te queima, a minha mão destra está sobre a tua cabeça e sobre a tua vida. Tem uma benção de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. E a benção de Deus vem junto com uma proteção de Deus. E o Senhor te diz, eu vou te mostrar o que é o gemido inexprimível da nossa alma. O que o apóstolo São Paulo disse que a nossa alma geme com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso, irmão? É quando você se dá conta, você já está aqui dentro da igreja, fazendo sua atribuição, um tocando, eu atendendo, o outro trabalhando. Você nem percebe. Quando você pensa que não, você já está aqui. Você é movido por uma força, porque a tua alma precisa de Deus. E o Senhor diz a todos nós essa noite, da minha presença ninguém te tirará, e ninguém vai fechar a boca desse povo para dar glória a Deus. Então, se você conseguir, pode começar a glorificar a Deus aí onde você está, e dizer, Senhor, estou vivo porque tu tens me protegido. E o Senhor te diz, a minha permissão não vai além da minha proteção. Se o Senhor tiver que mandar no vento, Ele manda, mandar no sol, Ele manda, mandar na medicina, Ele manda, mandar na justiça, Ele manda, mandar nos bancos, Ele manda. Tudo está debaixo da mão de Deus. Não tema, não te preocupe, o barco não vai afundar. Glória ao nome do Senhor, porque o capitão do barco chama Jesus Cristo. A obra de Deus não está firmada no homem, irmãos, a obra de Deus está firmada no Senhor Jesus. E é o Senhor Jesus que cuida da sua obra e do seu povo. Sinta a mão de Deus sobre a tua vida te protegendo essa noite. E fazendo de você um escolhido, uma escolhida de Deus, para reinar aqui nessa terra e reinar eternamente lá na glória do céu. Então glorifica a Deus. Vamos em paz para nossa casa. E não tem negra noite que não amanheça. Não tem dificuldade que não acabe. E o Senhor diz de valor em valor, de vitória em vitória. Quando você amanhecer o dia amanhã e for fazer a tua oração, já glorifica a Deus. Louvado seja Deus, Senhor. Venci mais um dia da minha prova. Na conta é um a menos para eu passar. Glória ao nome do Senhor. Como alguém te marca, olha, daqui um mês você vai receber o presente. Amanhã falta 29 dias, depois 28, 27, e cada dia você está mais perto. O Senhor te diz, cada dia você está mais perto de ver a face de Deus como ela é. De conhecer o Senhor Jesus. De conhecer a Deus, e de tudo aquilo que hoje para você ainda você vê como um véu, como o apóstolo São Paulo dizia, lá em Coríntios, sobre a excelência da caridade. É um véu, é uma névoa que você ainda não consegue enxergar. O Senhor te diz, prepara-te bem, pois chegará o dia que você vai ver o teu Deus face a face, como Ele é. E todos esses hinos bonitos que cantamos, haverá um lá na glória de Deus que nunca foi cantado. E tu estarás lá para cantar Ele. Dá glória a Deus, irmão. Alamaia. Glorifica o nome do Senhor. Você vai cantar o hino da vitória que nunca foi cantado. Vá em paz para a tua casa. Não te preocupes com nada. Está tudo nas minhas santas mãos, te diz o Senhor. Estou cuidando de tudo. Estou providenciando tudo. Estou mexendo tudo a teu favor. Na tua casa só chegarão boas novas de alegria, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém.